Sabia que você é o único culpado pelo tempo que você não tem ou pelo tempo que você deveria ter? E o que é pior, muitas vezes as pessoas que mais precisam do seu tempo estão recebendo o resto. E elas precisariam do seu tempo, elas merecem o seu tempo. Só que por falta de planejamento, por falta de uma estratégia, você acaba virando a agenda de todo mundo menos a agenda que importa. Por isso eu disse que você é o único culpado pelo tempo que você tem ou pelo tempo que você não tem. E eu quero te mostrar, até o final desse vídeo, por que o seu tempo está indo embora e no final ainda quero traçar uma estratégia contigo de como eu administro o meu tempo, de como eu consigo ser produtivo ao longo do meu dia. Por isso fique até o final para você entender o que eu vou te falar. Se você ainda não é alguém que está conectado aqui no canal, se você não está inscrito, se você não ativou o sininho, eu quero te convidar a ativar o sininho, a se inscrever para que você receba conteúdo sempre aqui do canal. Hoje o tema é como fazer a gestão do tempo que você tem, porque eu defendo, não dá para administrar o tempo, dá para fazer escolhas no tempo que tem. Mas para isso eu quero te mostrar, eu quero te dar dicas claras. Eu quero desenhar isso para você, de maneira que você vai olhar para o seu tempo e vai dizer, vai melhorar. Antes de falar como você deve administrar o seu tempo, eu preciso dizer o que tem roubado o seu tempo. Certamente isso rouba o seu, rouba o meu e rouba de muita gente. E no final, o que sobra não é suficiente para os resultados que a gente precisa de fato entregar. Eu digo muito às pessoas, e eu quero repetir isso para você aqui nesse vídeo. Você precisa reservar tempo para quem merece o seu tempo. Se você tiver clareza de que pessoas que vivem perto de você querem o seu tempo, merecem o seu tempo, você vai valorizar muito mais o tempo que você tem gasto e não tem ocupado ele de maneira adequada. Mas eu quero te dizer quais são os principais ladrões do seu tempo. O primeiro deles eu vou escrever aqui. Primeiro, o 1 aqui, ó, é ausência de prioridade. Ausência de prioridade. O que isso significa? Quando você não sabe pesar a prioridade, sabe o que acontece? Você acha que tudo importa na mesma proporção. Grande mentira. Por quê? Porque nem tudo é importante. Tem coisas que você precisaria resolver hoje e deixa para amanhã. Tem coisas que você deveria ter resolvido ontem e que vira uma urgência hoje. Porque você criou aqui um tal de prioridades. Você estabeleceu um S. E você não consegue mais trabalhar em cima do que é prioridade. Porque tudo parece importante, mas não é. Primeiro ladrão de tempo. Não saber o que de fato é prioridade. A ausência de prioridade. Segundo ladrão de tempo. E esse é o grande vilão de todos nós. Redes sociais. E por que eu digo que redes sociais, elas são ladrões de tempo? Porque se você estiver com o seu app da sua principal rede social aí aberto e você parar para ver alguma coisa, sabe quanto tempo você vai demorar para retomar o teu raciocínio lógico? Pelo menos 10, 15 ou até 20 minutos. Se você vai para uma timeline de uma rede social e fica nela aproximadamente ali 10 minutos vendo, curtindo, vendo a vida que não é real, vendo a vida do outro que não é real. Mas você tá lá, você tá vendo, você tá curtindo, você tá comentando. Se você ficar meia hora fazendo isso e demorar 20 minutos para retomar, isso se você fizer uma vez no dia, você já perdeu 1 hora e você tem então um grande ladrão de tempo. Terceiro, e para mim esse um dos piores talvez. Esse terceiro tem muito a ver com a sua estima. O que eu quero dizer com isso? Estima. Você quer ser aceito por um grupo, você quer ser aceito por alguém e essa pessoa te pede agenda e você quer atender essa pessoa porque é importante, ela vai sentir que eu gosto dela e quando eu atendê-la eu vou estar valorizando ela. Beleza, está valorizando ela, mas está desvalorizando você. Significa que você muitas vezes não sabe dizer não. E o não, às vezes, ou na maioria das vezes, ele posiciona você como alguém que tem uma agenda organizada. Quando você diz assim, olha, não posso te atender, não posso por agora,
Não posso por esse momento, não posso hoje, não posso sem ver primeiro o que eu tenho antes. Valoriza a sua agenda. Mas você prefere o sim para tudo. São aqui 3 ladrões rápidos de tempo: ausência de prioridade, uso excessivo de redes sociais e dificuldade de dizer não. São 3 grandes ladrões do tempo. Mas tem um outro que eu quero te mostrar também. Esses 3 ladrões de tempo, eles são os mais comuns e aqueles que estão bem na nossa cara, né? Mas tem um outro que eu acho bem interessante a gente falar sobre ele, que é o famoso cafezinho. Vou fazer um café aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá fazendo café, e café a gente gosta de tomar, as pessoas nos convidam e a gente chega para tomar o café. E não é só tomar o café muitas vezes, é tomar o café e estender um determinado assunto. Às vezes uma série que você está assistindo, o time de futebol seu que perdeu ou ganhou, ou mesmo de repente uma conversa que te chama a atenção, mas não faz você produzir nada. Fica mais do que um café, fica um tempo perdido no café. Ah, mas eu não posso tomar café? Claro que você pode e deve. O café até é estimulante para muitas pessoas. O problema é quando o tempo do café, esse aqui ó, o tempo do café, não é só para você degustar, é para você ficar batendo papo. E eu sei, é gostoso bater papo, é importante ter white space, mas precisa ter um controle, senão a coisa fica bem bagunçada. Vou deixar o café aqui, vou voltar lá para o quadro, para a gente agora construir o raciocínio de como você sai disso. Vou apagar aqui o quadro para que você comece a pensar na mudança que precisa ser feita para que o seu tempo seja melhor administrado. Cafezinho tomado, fui mais rápido, né? Então nem vou tomar tudo para ganhar tempo. Então vou deixar o cafezinho aqui para explicar como é que eu faço hoje a gestão do meu tempo. Primeiro passo, teu cérebro precisa de foco. E se ele precisa de foco, tem muita coisa que chega nele aí e que você não sabe se é importante ou não. Eu criei o que eu chamo de DR. O que é DR? É o depósito de responsabilidade. Depósito de responsabilidade. Para que ele serve? Tudo aquilo que eu preciso fazer, eu vou colocando lá. Abri uma pasta no meu celular e preciso pagar a conta X, depósito de responsabilidade. Preciso confirmar a agenda de um cliente, depósito de responsabilidade. Preciso criar uma apresentação de uma palestra, depósito de responsabilidade. Porque eu não sei ainda se isso é prioridade. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não sei se é prioridade. Ele entra no ramo das prioridades e depois eu tiro esse S. Eu defino quando isso é importante. E o que é importante? É aquilo que me dá resultado, é aquilo que reduz meu custo, isso tudo é importante. E nessa hora eu tiro da minha mente o que é pendência e coloco lá na pasta de depósito de responsabilidade. Quando essa pasta está cheia, eu visito ela à noite, um dia antes de começar o dia seguinte, eu dou uma parada e vou lá. Então tem lá, vamos dizer, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, 5, 6, vários temas que estão no meu depósito de responsabilidade. Como aqueles que eu falei, preparação de uma palestra, pagar uma conta, pegar o filho na escola, fazer uma compra, ligar para uma pessoa, tá tudo aqui. Lembrei, coloquei, minha mente já ficou liberada para que eu continue fazendo o que é importante. À noite visito e aí eu começo a priorizar. Dentro do que está no depósito, o que é mais importante para aquele dia. E aí eu vou distribuindo por horas específicas. Quando eu criei isso daqui, quando eu estava atendendo numa sessão de mentoria e um cliente meu tinha uma agenda extremamente tumultuada e quase que sem espaço em branco. Eu perguntei, que horas você vai ao banheiro? Que horas você para comer alguma coisa? Que horas você para pensar na próxima reunião? Ele falou, não paro. Era uma atrás da outra. Eu disse, você vai ter que criar uma grande agenda, um grande depósito de responsabilidades. Depois você vai priorizar. E, inclusive, você vai ter que deixar espaço para apagar incêndio, que é o famoso white space, onde você pode utilizar para reorganizar sua mente, ou você pode também utilizar para apagar um incêndio que vai existir. Incêndio vai existir. Você não vai conseguir dominar a sua vida como um todo. E eu defendo, e eu quero que você tenha essa clareza. Você não administra o seu tempo, você escolhe o que vai fazer no tempo que tem. E quando você tem clareza do que você tira do seu depósito de responsabilidade
para as atividades do dia de maneira organizada, você passa a escolher como vai ser feito o seu tempo naquele dia. E aí eu volto para o começo do vídeo. Tem pessoas que merecem o seu tempo, tem pessoas que poderiam ter o seu tempo, tem pessoas que querem o seu tempo, tem pessoas que clamam, que gritam pelo seu tempo. E quando você estabelece as suas prioridades, que vira prioridade do dia seguinte, você tem tempo para as pessoas que precisam do seu tempo. E você para de dar tempo para quem de fato não te ajuda em nada. Ao contrário, só atrapalha, toma o seu tempo e não te dá resultado algum. Se você gostou desse vídeo, mande para mais pessoas. Faça com que ele chegue a mais pessoas que estão perdidas no tempo e estão achando que o tempo é possível administrar. Não é. Você não administra o tempo, você administra a escolha no tempo que você já tem.